do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me gole da divina vontade na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações possam ser feitas diante dos vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Partilha, Livro do Céu, volume 1, trecho 17. Serva de Deus, Luísa Picarreta. Jesus ensina a Luísa como agir para afastar esses espíritos infernais e, portanto, ela passa no teste a qual o Senhor a submeteu. Lembro-me de que, depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou o que eu tinha que fazer para colocá-los em fuga, e era desprezá-los e não dar atenção. E isso eu tive que fazer, agir como se fosse tantas formigas. Senti uma força que não sentia mais esse medo de antes. E fiz isso. Quando eles faziam barulho, eu lhes dizia: vocês não têm nada mais para fazer e para gastar tempo. Gastam seu tempo fazendo bobagens. Quando vocês se cansarem, terminem. Às vezes cessavam e outras vezes ficavam com raiva e faziam mais barulho, mais alto. Eu os sentia perto de mim, ficando mais fortes e mais violentos, querendo me levar com eles para o inferno. Senti um cheiro horrível, o calor do fogo. É verdade que no meu interior eu senti uma certa emoção, mas me fortaleci e lhe disse: vocês são tão mentirosos. Então, Jesus, ensinou a Luísa que no ato de fazer o desprezo, aos demônios, desprezar os demônios, não dar atenção àquelas tentações, ela vencia, aquele mal. Então foi isso que ela fez, Ela agia como se eles fossem formigas, e assim eles iam se cansando e tirando aquela violência que eles tinham para atacar ela, abrandou mais tudo aquilo, mas sempre eles não deixavam ela em paz. Às vezes eles vinham muito violentos, até diziam que ia levar ela para o inferno, mas ela sempre tinha uma carta na manga, aquela força no Senhor que ela tinha recebido, Então ela se lembrava que eles não tinham domínio, e ela falava para eles, ela proclamava, que para eles mesmos, que eles não tinham poder na vida dela, e que só tinha o poder que Deus dava para eles, mais nada, E ela sabia que Deus não dava o poder deles fazer nada, que não fosse, que ela não aguentasse, Ele protegia, o Senhor protege, não protegia Luísa. E assim o Senhor também nos deixa muitas vezes passar por essas provações, mas que Ele também vem nos ensinando através disso, que nós podemos fazer durante o nosso dia a dia, em todas as tentações. Nós podemos permanecer tranquila, nós podemos tranquilizar a nossa alma, ter paz, e agir como se toda tentação, o inimigo, o sofrimento, que tudo que está vindo para nos atacar, não é nada, Ter confiança que Deus, que Jesus, que tudo aquilo só vai ser feito aquilo que nós conseguimos suportar, nada mais, que é Jesus que nos protege, Nós possamos sempre estar atentos, que Jesus está conosco, em todas as nossas ações, em todas as tentações, que a gente possa estar fortalecido, Se isso fosse verdade, desde o primeiro dia que vocês teriam, a Luísa falando para os demônios, Se isso fosse verdade, desde o primeiro dia que eles já teriam feito, Mas como são falsos, não possuem poder sobre ela, nem tem poder sobre nós, exceto o que é dado, de cima. Não cantem. Então cantem, à vontade, se cansar, feche a porta. Então eles
faziam reclamações e choros, né? E ela dizia a eles: o que vocês não tiveram que fazer hoje? Ou você já tem alguma alma que está reclamando? Pobres, eles não se sentem bem, mas quero fazer com que vocês reclamem um pouco mais. Comecei a orar pelos pecadores ou fazer ações de reparação. Às vezes eu ria em mim mesma quando eles começavam a fazer as coisas de sempre. E eu lhe dizia: como posso temer vocês, raça vil? Então, Luísa, para fazer, mas atingir mais, para poder mostrar para eles que não estava se portando, né, com a presença deles ali, que já não estava mais incomodando ela começou a fazer as orações, né, de reparação, né, para poder fazer, reparar pelos pecadores, não é isso? E se eles tentassem me fazer blasfemar ou odiar a Deus, oferecia-lhe aquela tristeza muito amarga, né, porque o que mais doía o coração da Luísa quando ela estava blasfemando a Deus, né, é que lá ela dá uma amargura muito grande no coração dela, né? E eles tinham esse poder muitas vezes de fazer, mesmo assim eles ainda faziam ela sentir essa amargura, mas ela, a força que ela fazia, né, ela fez muito, ela relutou, né? A força que fiz em mim mesma, pois enquanto via que o Senhor merecia todo amor, todo louvor, e fui forçada a fazer o contrário, que ao invés dela ceder às tentações, né, de fazer blasfemar, odiar, como ela estava fazendo, ela teve esses momentos de fraqueza, ela já, né, ficou revigorada e ela fazia o contrário. Toda aquela força ela entregava para Deus, né? Porque ela sabia que Deus merece o louvor, o amor, e é isso que o filho da divina vontade, ele tem que ser meta na vida dele durante, né? Meta diária, né? Em comparação a tantos que blasfemam, né, livremente, que nem se lembram disso. Existe um Deus que é obrigado a amá-los novamente. Se eles me pedirem desespero no meu interior, eu disse: não me importo nem com o céu nem com o inferno. O que é importante para mim é amar a Deus. Então, Luísa, ela também aprendeu a falar, né, que se eles quiserem, quando eles queriam deixar ela desesperada, ela falava que não se importava nem com o céu nem com o inferno, né? Mas o importante era amar a Deus. E assim nós temos também que ter sempre essa carta na manga, né? Sempre estar proclamando, né, isso para a nossa vida, ter essa confiança em Deus, né? Que nós não estamos só. Não é hora de tomar posse, né, dessa verdade. Não é hora de pensar em mais nada, pelo contrário. Pelo contrário, é hora de amar o máximo que posso, meu Deus, meu bom Deus, e céu e inferno coloco de volta em suas mãos. Quem é tão bom que me dará o que melhor combina comigo, e comigo dará um lugar onde eu posso glorificá-lo mais. Jesus Cristo me ensinou a maneira mais eficaz de libertar a alma de toda apreensão vã, de toda dúvida, de todo medo, é viver protestando diante do céu e da terra, dos próprios demônios que não quer ofender a Deus, mesmo ao custo de sua própria vida, de não querer permitir nenhuma tentação do diabo. E isso assim que a alma sentir que vem a tentação, se puder do alto da batalha, é assim que começar a sentir livre. Então, Jesus ensinou mais essa para Luísa, né? Que a alma, que ela deveria ficar protestando dia e noite na hora da batalha, mas também durante o dia, quando estava mais tranquila, sempre protestar que não queria ofender a Deus, né? Mas pelo contrário, amar, né? E assim o Senhor ensina para nós também. Nós devemos ter na nossa mente só isso, amar a Deus e não ofendê-lo. E assim que começar a sentir livre também, entre o curso do dia, ao fazê-lo a alma não perderá tempo, pensando se consentiu ou não, né? Porque o simples fato de lembrar do protesto realizado já restabelecerá a calma. Se o diabo procura perturbá-la,
ele pode responder que se pretendia ofender a Deus, não protestaria de outra maneira, e assim ela será salva de todo medo. Então, o fato de protestar, que não quer ofender a Deus, livra a alma da perturbação da culpa, né? A alma se restabelece, né, na presença do Senhor, e a paz retorna, porque ela não vai ficar se sentindo culpada de tudo que faz, porque ela sempre ela estava falando que não tem intenção de ofender a Deus. Então a culpa não vai encontrar lugar, né? O inimigo vai perder a força nessa alma. Agora quem pode dizer a raiva do diabo que todos os seus truques foram bem sucedidos em sua confusão, e onde ele acreditava ter perdido, e que suas próprias tentações e artifícios a alma o usou para fazer atos de reparação e oferecimento? Então, quer dizer, até os truques que ele faziam para tirar a paz da Luísa, pegou como algo de que ela podia fazer reparação, né? E oferecimento para Jesus. Então, confundiu totalmente a ação do inimigo, né? Então, isso que nós precisamos fazer, né? Estarmos atentos para usar também essas mesmas armas que o Senhor ensinou para Luísa, para se defender das tentações, né? A outra maneira que Jesus me ensinou a afugentar as tentações foi a seguinte: se eles me tentavam cometer suicídio, eu tinha que responder: vocês não têm permissão de Deus. De fato, ao contrário, quero viver para poder amar mais, meu Deus. E se eles me espancavam, me batiam, eu tinha que me humilhar, me ajoelhar e agradecer a meu Deus porque isso aconteceu. Na penitência dos meus pecados, não apenas, mas para oferecer tudo como atos de reparação a todas as ofensas a Deus que foram feitas no mundo. Mas essa, né, que nós devemos aprender, né, com a Luísa, com isso que Jesus ensinou para a Luísa, que ele ensina para nós também, filhos da divina vontade, né, que nós temos que prestar atenção nos sentimentos que muitas vezes possam estar chegando nos nossos ouvidos, né, e sempre proclamar, né, sempre falar que o inimigo não tem permissão, né, de Deus. Ao contrário, que nós queremos viver mais para amar Deus, né? E se alguém, né, no caso, talvez a Luísa sentiu, né, foi espancada e tudo, nós não temos essa força toda ainda, eu não me sinto preparada, não sei, né, eu acho que para poder receber todos esses espancamentos, mas se toda a humilhação, as dores, né, que nós estamos propícios a receber, nós temos que nos humilhar diante do Senhor e agradecer, né, por todas as dores, né, porque tem acontecido, pela penitência dos meus pecados, pela penitência dos pecados que já cometemos, né, e não apenas para oferecer, mas para oferecer tudo como ato de reparação a todas as ofensas a Deus que foram feitas no mundo, né, pelos pecados do mundo, todo sofrimento, todas as dores, toda tentação que vier, nós devemos entregar para Deus, né, como ato de reparação às ofensas. Finalmente, uma tentação que me demorou um pouco foi que no contato contínuo de cerca de um ano com os demônios são tão feios e tenebrosos, eu tive que ficar grávida e dar à luz a um pequeno demônio com chifre. Nossa! A fantasia foi criada para que eu me visse antes como uma confusão horrível e com o que teria sido dito de mim por um evento tão ruim. Finalmente terminou após cerca de 1 ano e meio dessa luta, a dureza dos demônios terminou e toda uma nova vida começou, mas os demônios não paravam. De vez em quando devia parar para me molestar, mas não era tão frequente. A batalha não era tão feroz e eu me acostumei a desprezá-lo. Fiat. Amém.
Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Me dá um gole da vontade divina de Deus para minha alma, para que eu faça minhas ações diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Livro 1, Livro do Céu, número 1, a parte 24. O ser humano é cheio de querer. Se for para nos humilharmos perante as pessoas, não aceitamos o sacrifício, mesmo que for para nossa graça. Queremos tudo pronto, nas mãos. Nem pensamos o quanto Jesus sofreu por nós e ainda sofre com tantas humilhações que fazemos a ele passar. Aí, quando aparece uma tribulação, doença, nosso mundo cai, vira desespero e isto mostra o quanto estamos afastados de Deus. Devemos ser obedientes a Deus e fazer a tua vontade, ser resignados, suportar os sofrimentos e recorrer sempre a Ele, e fazer oração e reparação. Ele quer que nós, como filho da divina vontade, imitamos Ele. Se precisar sofrer tribulações, doenças, mas que façamos por amor a Ele, que nos entregamos inteiros e sinceros a Ele. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reine na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade na minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações possam ser realizadas diante dos vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Partilha Livro do Céu, volume 1, trecho 19. A serva de Deus, Luísa Picarreta. A vítima começa a exercer seu ofício participando das dores de Jesus coroado de espinho, para reparar pecados, uma espécie de orgulho. Começa a fome para Luísa. Jesus se apresenta a Luísa com uma coroa de espinho, após Luísa entrar em um estado de quase morte, que era aquele estado de petrificação, né? E Jesus faz com que ela veja o quanto o homem ofende a ele por conta do pecado do orgulho, né? Os homens ficam cegos, ofuscados, né? E através do pecado, do orgulho, vem outros vícios, né? Que não deixa que o homem vê os erros. Então, Jesus pede para que Luísa venha reparar por esses erros que são cometidos. E ele também pede para nós, para que nós possamos ser esses reparadores, né? Principalmente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós possamos reparar Jesus por tantas ofensas que fazem a Ele, ao Sagrado Coração de Jesus, né? Tantas dores, né, que o homem está causando ao Senhor. Nós somos vítimas desse tempo, né? Principalmente os filhos da divina vontade, né? Que se oferece para Jesus como vítima. Então Jesus oferece a Luísa uma coroa de espinho, né? E Luísa não rejeita, mesmo sentindo dor, mesmo sofrendo, né? Mesmo ficando irritada com tantas dores, mas a Luísa ela não rejeita. Ela diz sim, né? Ela diz o fiat dela, aceita, né? E Jesus só coloca também a coroa na cabeça da Luísa e já sai, né? E deixa que ela venha sentir aquelas dores, né? Porque a coroa ela feria os olhos, né? Todos os olhos, penetrava nos ouvidos, né? No pescoço. Então ele era uma coroa muito dolorida, né? Para uma pessoa sentir. Então, mas Jesus queria que ela passasse por esse momento dessa coroação,
para reparar esses pecados, né? Pecado do orgulho. Então ela passou 3 dias sem poder comer depois que ela se acordou, né? Por causa das dores, né? Dos machucados na boca, né? Então ela ficou sofrendo, né? E quando as dores estavam diminuindo, né, vinha como se uma espécie, uma mão empurrar mais, né, a coroa dela. Então, renovava todas as dores, né? Como ela não podia comer, a Luísa também sofreu, né, com a rejeição, com o julgamento da família, porque ela não estava conseguindo comer. Então, a família começou a dizer que era por puro capricho, né, que ela não estava comendo. Né, e todo o sofrimento fazia a Luísa, né, a ficar irritada, né, ressentida, porque ela sabia que ela não era por causa do capricho, ela sabia que ela tinha um compromisso com Jesus, o porquê que ela não estava conseguindo comer, ela não estava comendo, não era capricho dela, mas as pessoas que estavam vendo de fora, a família achava que era, né, não estava entendendo o que estava passando com ela. Então começou a julgar, né, falar que era capricho. E Luísa ficou ressentida. A natureza da Luísa, né? A natureza que muitas vezes é nossa, né? Também às vezes sinto, né? Esse ressentimento, mas Jesus ele não quer que nós guardamos ressentimento. Ele quer que seja um amor livre, né? Que seja tudo que nós fizermos da divina vontade, reparação, que seja somente por amor a Jesus, né? Que seja para reparar, né? Para o pecado e que nós não desperdice ficando ressentido, ficando guardando mágoa, ficando nos sentindo vítima, coitadinho, né? Então nós temos que realmente nos colocar ao dispor do Senhor sem nos queixar, né? Sabendo que Ele está conosco a todo momento, que Ele não nos abandona, que Ele não, que tudo que nós estamos fazendo tem um valor imenso, né? Que é por amor a Ele. Que nós possamos ser a cada dia, nós possamos né, buscar imitar Jesus em todos os momentos da nossa vida, em todos os nossos afazeres, nós possamos ser esses imitadores, até no sofrimento, com muita alegria. Amém? Fiat.